Olá, bem-vindos à nossa terceira e última aula da semana de aceleração comercial. Espero que vocês tenham aproveitado muito desse conteúdo, espero que vocês tenham já começado a colocar em prática, porque tudo que a gente trabalhou aqui é vida real em cooperativa para eficiência comercial, para que você e o seu time possam acelerar em produtividade e resultados, mesmo que seja a sua primeira gestão, mesmo que seja a sua primeira gestão na agência, na carteira, no segmento. Nós temos aqui GDNs, nós temos gerente de desenvolvimento de negócio, para quem não está tão familiarizado com a sigla, nós temos gestores de carteira, nós temos agentes de relacionamento, assistentes, nós temos gestores de agência, nós temos gerentes regionais e nós temos até alguns diretores. Então, bem-vindos ao nosso programa, a nossa semana da aceleração comercial. Essa com o nosso método RPR. E essa semana ela é construída para você que tem para você profissional que atua em cooperativa para que você tenha mais resultados, para que você possa avançar em produtividade e fazer de 2026 o melhor ano da tua atuação em cooperativas. Vou compartilhar aqui nosso guia da nossa apresentação para direcionar a nossa conversa, mas eu espero que vocês participem ativamente do nosso chat. Aproveitem que esse é o nosso último encontro, então participem ativamente e já me conta aí. Vou passar aqui, depois eu volto nos nossos bons acordos, mas já me conta aí qual o seu nome, qual a sua função, qual a cooperativa, se você participou dos nossos primeiros dois encontros, das primeiras aulas, e quais foram os insights aí que você teve, o que você já colocou em prática no seu dia a dia. Quero muito aqui saber como é que está a tua execução, gente, porque lembra que a gente falou no nosso segundo encontro que, ó, a execução é o que muda o jogo. Planejar é importante, fazer o teu diagnóstico, entender bem o teu mercado, entender o teu negócio, que é a tua agência, a tua carteira, a tua regional, o teu segmento, até a tua cooperativa, entender a sua equipe, ou seja, quem vai para o campo de batalha todos os dias com você, o seu time, isso é muito importante, e para que você possa planejar, construir o teu plano de negócios assertivo, o plano que vai fazer 2026 ser o melhor ano da sua vida em cooperativa, gente, apesar de todos os desafios, tá? Não, nunca vai ser mais fácil. Eu nunca tive num ano em cooperativa que alguém dissesse no mercado financeiro, que alguém dissesse assim: nossa, esse ano vai ser muito fácil, esse ano vai ser mamão com açúcar, vai dar tudo certo, né? Tá tudo alinhado. Todo ano tem os seus desafios e esse sim pode ser o teu melhor ano em cooperativa. Pode ser o ano que você vai se destacar, que você vai sobressair, que você vai ser reconhecido, que o seu time vai ser reconhecido, que você vai crescer profissionalmente, ser um profissional mais robusto, ganhar experiência. Mas para isso, além do plano, você precisa ter uma execução comercial, eficiência na execução que te garanta os resultados que você quer construir. Então coloca aí para mim, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, ver o que está acontecendo por aqui. Já conta aqui para mim como é que foi a sua execução. O que você colocou aí? Já conseguiu colocar em prática? Quais foram os seus principais insights? Estou vendo aqui que tem uns nomes novos que eu não vi no primeiro e no segundo encontro. Quero muito conhecer você. Qual que é a sua cooperativa? Qual que é... Se você está dentro dos sistemas, coloca o nome do sistema e cooperativa, tá, gente? Por exemplo, cooperativa Sicoob, né? E o nome da tua cooperativa. Sicredi, o nome. Cressol, o nome. Credicis, Ailus, que mais? A Unicred, a Uniprime, né? Nós temos aí o Cooperativa Independente também. Nós temos, inclusive, o Fabrício, que é um diretor que está dentro do nosso programa, é diretor do nosso programa de mentoria, é diretor de uma cooperativa independente. Nós temos aí o FNCC, que tem atuado fortemente na gestão de cooperativas, apoiando as cooperativas independentes. Então, conta aí de qual cooperativa você é, qual cooperativa você está atuando. Gente, só para eu ver, porque o chat para mim não tem. Tá funcionando bem o nosso chat? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok. Kelly, estou ouvindo. Ok, Elaine, obrigada. Ok, ok, entendi. O Eduardo, eu sei que estava com a gente nas três aulas, o Eduardo estava por aqui.
Inclusive, me ajudou ontem, né, Eduardo, a fazer o planejamento dos contatos ativos na carteira. Se vocês assistirem a aula 2, vocês vão ver que o planejamento do Eduardo, dos contatos ativos, já ficou lá pronto. Kelly, não assisti aula 1 e aula 2. O que que eu faço? Vai lá no link, aproveita que ainda está disponível, já assista às aulas, porque é uma sequência, uma cadência. Então, é importante que você assista a primeira e a segunda aula também, você que chegou aqui na terceira. Rosário, Sistema Ailos Via Crédito, Pinhais, Paraná. Eduardo já começou a executar isso aí, gente. Faz, depois melhora, tá? Só dá para melhorar o que já está feito. Então, já coloque em prática. Outra coisa importante, se você não está, olha, negociando energia solar por muito bom, Eduardo, é isso aí. Gente, se você não está com o material, nós disponibilizamos, nós enviamos hoje o material da aula, que é o plano, o nosso framework, a estrutura de plano de negócio, para você construir o teu plano para o seu negócio, aí, a sua carteira, o seu segmento, a sua agência, a sua regional. Se você não recebeu, dá uma olhada no WhatsApp que você cadastrou, dá uma olhada aí no seu e-mail, na caixa de spam, porque todos vocês que estão cadastrados na semana de aceleração é para que vocês tenham recebido o material de hoje, tá? Então, esse é é o material que vai ser compartilhado, é prática. Bom, vamos lá para os nossos avisos, nossos bons acordos. Uso do método e do material. Quem pode, como pode ser usado o material que a gente usou aqui nas aulas? Sei que muitos de vocês fizeram prints, está tudo bem, mas como esse material pode ser utilizado, tá? Então, quem tem direito moral, direito autoral sobre o método RPR, os materiais aqui produzidos? Kelly Freitas exclusivamente, tá? Quem pode usar, fazer uso comercial do método RPR, dos materiais? Apenas a fazer com educação. O grupo Fazer com Educação, seja no braço digital que a gente tem ou no corporativo. Então, você pode compartilhar com os colegas, desde que você dê os devidos créditos. Agora, posso fazer construir, Kelly, um sistema com base no método? Não pode. Posso divulgar esse material internamente na minha cooperativa? Não pode. Posso pegar esse material e replicar no outro material e fazer um treinamento aqui para a minha cooperativa? Não pode, tá? Então, você pode, com a sua equipe, compartilhar e usar, aplicar a metodologia, aplicar as ferramentas aí no seu dia a dia, desde com os devidos créditos, né? Esse material aqui é do método RPR, lá da Fazer com a Educação, da aula que eu fiz com a Kelly. Você não pode replicar ou reproduzir esse material de uma forma diferente disso. Anote, organize, compartilhe, tá? Então, papel e caneta. Não assista essa aula de forma reativa, como se estivesse assistindo uma série da Netflix. Você precisa usar, você precisa assistir, você precisa entender, você precisa implementar, porque é a implementação que vai fazer o teu resultado acontecer. Aplicar sem procrastinar. Então, ó, amanhã, tá? Começa amanhã, já que você já conseguir implementar, para depois você melhorar. Juntos até o fim, a gente tem uma previsão de 1 hora, né, aproximadamente, dessa aula. Se durar um pouquinho mais, fica até o fim, vamos juntos, tá? Isso que é importante, você está investindo na tua carreira, está investindo nos teus resultados. E lembra que a carreira é tua, a cadeira é da cooperativa, mas a carreira é tua. Você tem uma marca profissional que você precisa investir para que você seja um profissional desejado pelo mercado, para que você seja um profissional que o mercado anseie, para que você tenha propostas de trabalho, para que você tenha empregabilidade. Falo que a gente tem que ter uma marca profissional, que a gente tem que se apaixonar por ela mais por qualquer outra empresa ou marca que a gente venha representar. Eu sei que vocês, né, representam a marca da cooperativa de vocês na região, né? Vocês carregam esse sobrenome, e isso é muito importante. Eu também já carreguei o sobrenome de cooperativa, mas a principal marca que você precisa investir antes de qualquer outra é na sua. E nessa noite aqui você está investindo na sua marca profissional. A quinta pergunta é: quanto você pagaria para ter acesso a esse material, a ter acesso a essas aulas? Eu fiz essa pergunta, eu fui instigada, porque eu também faço mentoria, eu fui instigada pela minha mentora a fazer uma pergunta para os profissionais que participaram do nosso programa de mentoria. E aí eu fui perguntar para eles, falei, olha,
quanto vocês pagariam, né? Independente de quanto você pagou, pelos resultados que você teve, quanto você pagaria? E, gente, adivinha? Me surpreendi, não que eu não achasse que tivesse valor, mas porque a gente sempre pensa muitas vezes, né, sobre o investimento e a gente quer que todos os profissionais possam realmente ter acesso ao nosso programa. E aí o valor médio que eu ouvi foi R$ 10.000. E eu confesso para vocês assim que eu tenho uma resistência em levar o programa hoje para esse valor, embora saiba que ele vale muito mais, porque alguns profissionais deram muito mais que isso pelos resultados que eles tiveram. Mas o que eu quero trazer, a reflexão que eu quero trazer para vocês é que vocês estão recebendo de graça, não estão pagando, mas não quer dizer que não tenha valor. Então, o que você está recebendo aqui tem muito valor, né? Hoje a gente trabalha dentro das cooperativas com esse treinamento, com mentoria, e os profissionais, as cooperativas investem do próprio bolso. A gente não consegue trazer aqui para vocês tudo que tem dentro do método RPR, do curso, da metodologia, nem muito menos todas as ferramentas, né? Todos os materiais, nem todo o conteúdo. A gente não consegue trazer aqui também, né? Um programa, uma mentoria ali individual, embora ontem a gente tenha feito ali uma micro-mentoria com o Eduardo. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês implementarem o que a gente está colocando aqui nessas 3 aulas, vocês já terão resultado. Então, tem valor, tá? Não é porque é de graça nessas 3 aulas que não tem valor. Implemente, bota em prática e você vai ver os resultados acontecerem. E a minha missão aqui é essa, entregar para vocês combos, né, práticas aplicáveis para garantir execução comercial de resultado. É um cooperativismo de resultado, não é um cooperativismo. Falo, gente, não pode ser um cooperativismo, sabe? Só ali na nuvem, né, que a gente subjetivo, tem que ser um cooperativismo de resultado que faz realmente, tenha realmente relevância, impacto na vida das pessoas, tanto dos nossos cooperados, quanto na dos colaboradores profissionais que atuam no cooperativismo, assim como teve na minha. Eu sou prova de que o cooperativismo ajuda a transformar vidas, porque assim foi comigo, foi a porta de entrada para o mercado financeiro e muito aprendizado. Então, se hoje eu estou aqui podendo compartilhar com vocês o que eu tenho de conhecimento, é porque um dia uma cooperativa me abriu as portas, assim como para vocês. Então, aproveitem esse momento. Hoje eu vou compartilhar um pouco mais do nosso método, então a gente vai entrar aqui no plano de negócios, passo a passo, cada etapa ali, cada elemento do plano, e a gente vai trabalhar com vocês também os principais, o que a gente tem ali, os principais pontos, os principais temas que a gente trabalha em cada um dos pilares do método, que é o relacionamento, a performance e o resultado, para que você possa, sim, dobrar a sua produtividade em até 4 meses, mesmo que seja a sua primeira gestão. Lembrando que o método, a gente trabalha relacionamento, performance e resultado, mas é a performance, é o dia a dia, a nossa rotina de execução comercial que vai garantir a eficiência, o relacionamento de valor e o resultado consistente. Kelly, eu quero saber sobre performance, assista a aula 2. Eu quero entender mais sobre construção de relacionamento de valor, assista a aula 1. Tá? Então, ontem a gente falou um pouco sobre performance e resultado, ponto a ponto ali no dia a dia, no planejamento mensal, né, semanal, diário. Então, assiste lá. No primeiro encontro, a gente falou sobre relacionamento, de construção de relacionamento de valor. Volta lá e assiste a primeira aula. As nossas 3 perguntas. Quais conquistas você e a sua equipe estarão comemorando ao final de 2026? E hoje é dia de você responder essa pergunta. Quais são as conquistas que você e sua equipe estarão comemorando ao final de 2026? Segundo, que profissional você terá se tornado ao final dessa construção? Gente, não pode ser só número, né? Eu preciso ser, quem assistiu a aula 1 vai se lembrar disso. Não pode ser só construir parede, não pode ser só a tarefa, não pode ser só a meta pela meta, a entrega pela entrega, o número pelo número. Que profissional você terá se tornado ao final dessa construção? Que movimentos, que mudanças você e a sua equipe precisarão fazer para garantir essas realizações? Você que está aqui, que é gestor de carteira, que é agente de relacionamento, que é consultor de negócios, primeiro, começa por você.
mas você também que é líder. Começa por você e tem que reverberar na sua equipe, porque a equipe é espelho do líder. Então, as mudanças precisam começar com você para que a sua equipe possa ser direcionada para essas mudanças, esses movimentos. Então, vamos lá, mão na massa, né? Sem mais delongas, plano de negócios, tá? Então, quais são os elementos do plano de negócios? Lembrando que se você não recebeu o framework para construção do plano, vai lá no seu WhatsApp, vai lá na sua, no seu e-mail, lá no spam, porque nós enviamos o material, tá? Para que você possa construir o teu plano de negócio. Esse material foi compartilhado com você gratuitamente para que você possa construir o seu plano. Todo profissional precisa começar o ano com esse plano pronto. Você ainda não fez, você está atrasado, mas que bom que pelo menos a gente está fazendo isso antes de finalizar o primeiro trimestre. Você tem mais aí, ó, 3 trimestres para construir esse resultado. Tem aí 9 meses, né, para fazer essa construção. Então acelera, não perde mais tempo, porque está atrasado, né? A gente 3 meses já praticamente passaram. Você não pode se permitir passar mais 9 meses da sua atuação em 2026 sem um plano de negócios. Não dá para chegar lá no segundo semestre, não precisa esperar chegar no segundo semestre, você ainda tem 9 meses aí para mudar o jogo. Então, a primeira coisa que você tem que construir é a visão. Qual é a visão para o meu negócio? A visão que mobiliza as pessoas, é aspiracional, é aquilo que faz com que as pessoas continuem, né, persistam, né, traz consistência, mesmo nos momentos difíceis. E, gente, vai ficar difícil, né? A gente sabe que não está fácil. Falava no primeiro encontro, a gente tem que vender crédito, né? Nunca, há algum tempo não éramos desafiados a vender crédito como nos últimos 3 anos, né? A captação está mais escassa, porque as famílias estão endividadas, as empresas, as margens das empresas estão sendo corroídas, mas ainda tem muita captação no mercado. E a gente precisa entender onde está, ter uma estratégia para ir buscar. Outra coisa, construção de base de cooperados. Nós precisamos ter estratégia de prospecção. E tudo isso vai estar aqui nos nossos objetivos, mas para que a gente vá em frente, para que a gente faça mais, né? Para que a gente acelere, para que a gente tenha energia, mesmo diante dos desafios, é importante que a gente tenha a visão da casa pronta, é importante que a gente saiba o que a gente está construindo, quais resultados a gente vai comemorar, que profissional nós nos tornaremos, né? Como é que a gente vai ser reconhecido, como é que a gente quer ser percebido. Precisa ter valor além de ser a meta pela meta, simplesmente a tarefa. E aí a gente vem para os objetivos, são 5 objetivos principais do negócio, os indicadores, o orçamento, iniciativas, plano de contato ativo e manifesto da cultura. Eu vou entrar um por um com vocês, tá? Então, a gente usa uma adaptação da metodologia de OKR, que é aí mundialmente conhecida para planejamento estratégico. E o primeiro elemento, então, é a visão, esse sonho grande. Para vocês terem ideia, essa semana eu fiz. São 19 na semana, então ficou faltando uma que ficou para amanhã. Eu fiz 18 mentorias para gestores de agência, individuais, tá? 18 agências, eu analisando tanto o diagnóstico com o gerente de agência, olhando ali DRE, balanço, orçamento de metas, base de cooperados, receita líquida com produtos e serviços, cada ponto, a gestão da captação, gestão do crédito, a headcount, né, a estrutura da equipe ali, um por um, ponto a ponto da gestão de um PA. Todos eles. E aí, eles chegavam com a visão, eu falei, não, calma, a visão a gente vai olhar por último. Por quê? Eu vou fazer com você todo o caminho do plano de negócio, depois a gente vem e refina a visão. E alguns traziam uma visão, né? Enfim, frases muito longas. A visão, gente, tem que ser algo assim, ó, que todo mundo se lembre. Qual é o alvo? É esse. Qual a visão? É essa. Então, por que a gente vai atingir esses objetivos? Por conta dessa visão. Por que a gente vai fazer aqui? A gente vai executar as iniciativas? Por conta da visão. E quando a visão se concretizar, quem nós teremos nos tornado? Como é que a gente vai ter sido percebido? A nossa equipe, né? Os colaboradores que constroem. E aí, hoje à tarde, eu fazia mentoria para uma gerente que vai sair de licença maternidade. Ela falou para mim, Kelly, não pode. Eu tenho, né, uma profissional que vai ficar aqui como backup, me substituindo nas férias, mas eu queria que toda a minha equipe participasse da mentoria. Eu falei, então, vamos lá, chama a tua equipe.
E aí eu fiz essa pergunta para a equipe. Falei, olha, como é que vocês querem ser reconhecidos? Como é que vocês querem ser percebidos? E quando isso acontecer, qual vai ser a percepção sobre essas pessoas que construíram esse resultado, mesmo na ausência do líder? Serão percebidos como profissionais maduros, profissionais responsáveis, profissionais protagonistas, profissionais comprometidos, né? Imagina como é que o mercado, como é que outras agências vão desejar vocês, né, por vocês, como é que vocês serão vistos pelos colegas, né, pela cooperativa, pelo mercado, e que presente vocês vão entregar para a líder de vocês quando ela retornar de licença maternidade lá no final do ano, praticamente no último trimestre, e a agência tiver fechado esse resultado positivo, né, a agência estiver bem posicionada aqui perante a cooperativa. E aí a gente foi trabalhando essa visão, a construção dessa visão com o time dela. Objetivos estratégicos, né? Os objetivos, agora a gente vai, né? Depois da visão, a gente vai trabalhar os objetivos. O que são os objetivos? São as grandes partes da visão. Uma vez atingidos esses objetivos, a visão estará consolidada. Então, são as grandes partes dessa concretização. Os indicadores estratégicos são os resultados chaves, ou seja, como é que a gente vai medir, como é que a gente vai acompanhar, como é que a gente vai ter certeza de que a gente está na rota e na velocidade certa, para que a gente possa fazer ajustes em tempo hábil, né? Então, para que em dezembro de 2026 a gente esteja comemorando esses objetivos e essa visão, como é que a gente vai acompanhar durante os meses para ter certeza de que a gente vai chegar lá, né? E esses objetivos serão atingidos dentro do exercício aí em 2026. Qual a velocidade, qual é a rota? E aí, por isso que a gente tem os indicadores chaves. As iniciativas é o nosso plano de trabalho, é o nosso roteiro, ou seja, o que nós vamos fazer, como que faremos, como faremos, quando faremos. Então, esse é o plano de trabalho que vai garantir a execução. Então, os indicadores mostram para a gente se a gente está no caminho certo, na velocidade certa, e o plano de trabalho as iniciativas são um plano de trabalho, tudo que a gente precisa fazer para que os objetivos se concretizem e, consequentemente, a gente alcance a visão. Quais são, Kelly, os objetivos chaves do negócio? O primeiro, gente, é resultado com produto e serviço livre de risco. Ou seja, todos os produtos e serviços da sua cooperativa, exceto crédito e captação. E aqui a gente está falando de margem de contribuição, a gente está falando de resultado, tá? Se você faz a gestão de uma carteira, a gente está falando da margem de contribuição da sua carteira, ou seja, qual é a margem de contribuição da sua carteira de produto e serviço, exceto crédito e captação? Se você está falando de uma agência, ou de uma carteira ou de um segmento, né? Isso, e aí a gente fala, quando a gente fala de carteira e segmento, a gente está falando dos produtos e serviços foco para o teu segmento. Então, não adianta eu querer, por exemplo, se eu estou falando de pessoa física, eu querer considerar adquirência. Se eu estou falando de agro, eu querer considerar adquirência. Se eu estou falando, deixa eu pensar aqui, se eu estou falando de PJ, considerar a poupança, né? Então, o que faz sentido, o que é foco, o que faz sentido para o segmento que você atua, seja você um consultor ou gerente de segmento ou um gestor de carteira. Agora, se eu estou falando com um gestor de agência, se eu estou falando com um gerente regional, com um diretor, então aqui a gente está falando de índice de cobertura também. E aqui, gente, é uma armadilha que o gerente de agência tem caído muito. Gente, não é a receita bruta de produto e serviço, é a receita líquida. Essa semana, né, as últimas semanas tenho quebrado esse paradigma com alguma. Não, Kelly, mas olha, a minha receita com produtos e serviços bruta cobria 100% do meu custo da minha folha de pagamento, do meu custo de pessoal. E tá, mas e aí? Aí você tem lá uma adquirência que você tem uma receita de 300 mil e você tem um custo de 400. Dá 100 mil negativo, como é que você vai pagar alguma coisa com 100 mil negativo? Não tem lógica, né? Então, aqui a gente está falando de receita líquida de produtos e serviços sobre o teu custo administrativo total. Gente, e eu ouso dizer que é importante você considerar rateio aqui, tá? Para vocês que têm o rateio, ele é aí distribuído, né? No orçamento da agência, você precisa considerar rateio também. Então, olha só, você que é gestor de agência que está aqui, né? Pensa o seguinte, o teu primeiro alvo
aqui de produtos e serviços livre de risco é cobrir a sua folha de pagamento, 100% da sua folha de pagamento da agência, com produtos e serviços livre de risco, mas a receita líquida, não é a bruta. Cobriu a despesa de pessoal, o seu segundo alvo é cobrir toda a despesa administrativa. Cobriu a despesa administrativa, o teu terceiro alvo é cobrir toda a despesa administrativa mais os rateios. Rateio da UAD, rateio da central, enfim, assim por diante. Para quê, Kelly? Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque um negócio cujo custo operacional, a manutenção dele não depende de receita com crédito e com captação, né, centralização financeira, é um negócio menos vulnerável às oscilações do mercado. A gente sabe que, gente, taxa de juros sobe, automaticamente teu custo de captação sobe, sem você fazer nada. Taxa de juros cai, automaticamente a tua receita com crédito despenca, sem você fazer nada, né? Especialmente se eu tenho aí um posicionamento em taxa pré, mas eu tenho renovações, a gente pega e fala assim, Kelly, mas a minha taxa, em taxa pós. Mas aí vem o gestor de agência que às vezes fala assim, Kelly, mas a minha taxa é pré, ela não vai cair, no crédito é pré, ela não vai cair com a redução da taxa de juros. Dá uma olhadinha aí em quantos por cento da mortalidade da carteira em 12 meses representa a tua carteira de crédito total. O que eu tenho visto, de modo geral, é de 50% a 60% de toda a carteira com a mortalidade em até 12 meses. Ou seja, tua carteira vai morrer, você vai ter que renovar, você vai renovar pela taxa de mercado, que vai acompanhar a queda. Então, assim, fora a provisão, né, gente? Eu nem estou falando de provisão, que ainda tem a provisão que está corroendo aí o resultado. E muitas vezes nem é pela inadimplência, né? É pela falta de eficiência na precificação. Então, receita com produto e serviço livre de risco é o nosso primeiro objetivo pelo tamanho, da relevância do impacto dele para o negócio. Estão comigo? Me dão um oi aí, se está todo mundo comigo. Ok, então vamos lá. Segundo, crescimento sustentável do crédito, tá? Aumento da margem, para alguns vai ser aumento da margem líquida, né? Receita de crédito, menos provisão, né? Menos aí o custo de captação. Alguns vão ter que fazer crescimento de carteira, de fato. Alguns vão ter que só melhorar a qualidade da carteira. Às vezes vai manter a carteira, mas vai melhorar a qualidade. E aí, deixa eu acrescentar um item aqui, né, gente? Ativo problemático, né? Ativo problemático para de rentabilizar. Ainda está na carteira, muitas vezes, mas parou de rentabilizar. E aí, o que a gente precisa? Cobrir esse mesmo valor, esse mesmo volume de carteira de crédito com carteira saudável, para que a nossa receita não caia. Então, a gente tem algumas variáveis aqui quando a gente fala de crescimento sustentável do crédito para olhar. E às vezes vai ser tudo isso, né, gente? Aumento da margem líquida, crescimento da carteira, reposição de carteira e de receita, fortalecer garantia, diversificar. Eu tenho olhado muitas carteiras extremamente concentradas. Hoje eu falava muito com os gestores, olha, novamente a gente está falando de concentração aqui, cadê a pulverização, cadê a diversificação? Não adianta só pulverizar e ficar ali no mesmo segmento, mesmo nicho. Gente, vamos falar de diversificação também, né? Olhar para os outros segmentos, para outros setores. 3, crescimento sustentável da captação. Então, gestão do custo, gestão da liquidez. Aí, liquidez, a gente está falando sobre volume, composição e prazos. Enquadramento de Basileia. Kelly, mas na agência não tem Basileia. Basileia é só cooperativa. Ok, mas se a gente tiver enquadrado ali capital versus carteira de crédito nas carteiras, e que vai ser consequentemente nas agências, consequentemente a cooperativa vai entregar. Então, tudo começa na base. Nas mini cooperativas, eu falo que são as carteiras são as micro cooperativas que vão ser geridas. Se a sua carteira tiver Basileia enquadrada, capital versus crédito, consequentemente, pelo menos capital versus crédito, né? Porque daí, quando a gente fala de Basileia, tem RWA, é um pouco mais complexo, mas se as carteiras estiverem enquadradas, pelo menos capital versus crédito, a gente vai ter
né, a gente vai ter ali Basileia, cumprir Basileia com mais tranquilidade. 4, relacionamento com o cooperado e posicionamento na comunidade. Porta para dentro, relacionamento com o cooperado, posicionamento porta para fora, tá? Então, gestor de agência, você precisa aparecer, precisa ser visto para ser lembrado, né? Gestor de carteira, você, no seu segmento, você precisa ser referência, você precisa ser visto para ser lembrado. Quando pensar no gestor de carteira desse segmento, o primeiro nome, a lembrança tem que ser você. E aqui a gente vai falar de incremento de cooperado, prospecções, para quem precisa trazer gente para o baile, e reativações. Essa galera que está na sua carteira vai estar sentado no seu baile, precisa voltar a dançar. Eu gosto muito dessa analogia porque... Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado com quem vocês chamam para o baile de vocês, porque é com essa galera que vocês vão ter que dançar. E aí vem aquela história, né? Ai, Kelly, mas a cooperativa está exigindo uma base muito qualificada, ela não está... E aí não dá para abrir muita conta. Gente, qualidade não justifica falta de produtividade. Se a sua cooperativa exige uma qualificação, que bom. Agora, se você não tiver pipeline, se você não tiver estratégia de prospecção, se você não souber vender cooperativa, ao invés de vender conta corrente, você vai ficar arrumando 1 milhão de desculpa e de objeção para não entregar. Só que você pode arrumar a tua melhor desculpa. Isso não vai fazer resultado. O que você tem que ter é estratégia de prospecção, aprender a vender cooperativa, ao invés de vender conta corrente, estar preparado para as principais objeções do seu mercado e gerar percepção de valor para o teu prospect, tá? Construir um pipeline, fazer mapeamento de mercado e ter um pipeline robusto. Fortalecimento do relacionamento, ou seja, fazer negócio com a nossa base. Olha, gente, às vezes a gente fala de base nativa, mas tem gerente nativo também, né? Na base não está escrito. Então, tem alguns aqui que vão ter que fazer mais prospecção, tem alguns que nem tem que prospectar nesse primeiro semestre, só tem que fazer relacionamento, fortalecer relacionamento com quem está dentro de casa. E aí você vai analisar o teu baile aí, né? Como é que está o teu G1? Pega lá na aula 2, o que a gente falou lá sobre aula 2, ó, giro de carteira, os grupos, né? Matriz lá, G1 e G2. Quantos por cento da tua base estão no G1 e G2? Se está acima de 50%, entre 40% e 50%, o que você tem que fazer esse semestre? Você tem que e você tem uma base legal de cooperado, você tem que fortalecer relacionamento e prospectar, mas mais relacionamento, né? Ali fazer um 60-40 de relacionamento e prospecção, 70-30. Se você tem uma base pequena de cooperados, 70-30, né? 30% giro, 70% prospecção. Se você não tem cooperado, é 100% prospecção. Agora, se você tem uma base robusta de cooperado, mas não está no G1 e no G2, cara, você tem que prospectar. Não tem o que fazer, né? Fazer relacionamento ali com os cooperados que você tem ali no G1 e G2, trabalhar bastante prospecção. Fortalecer relacionamento, então, com os cooperados que você tem na tua base e trabalhar presença e posicionamento na comunidade. Quinto, performance da equipe comercial. Então, aqui a gente está falando de aumento da produtividade, eficiência operacional, desenvolvimento das pessoas. Se você é gestor de carteira, você vai olhar para si. Se você é líder, se você tem uma equipe, além de olhar para você, você vai olhar para o desenvolvimento da sua equipe também. Vai olhar para a eficiência de headcount, ou seja, quanto a tua equipe está vendendo, está produzindo. Nós estamos, assim, ó, é muito comum, gente, a gente pegar lá, pensa assim, ó, eu tenho 10 pessoas na equipe, fora o gestor da agência, desses 10, 3 são gerentes de relacionamento, o restante tudo é operacional. E aí, esses 3 que são gerentes de relacionamento, 50% do tempo dele ainda é para operacional. Gente, mas não pode. 70% da equipe já é operacional. Os 30% que fica no comercial, 50% do tempo ainda é para fazer operacional. Poxa, quem é que está fazendo negócio nesse time? A gente precisa pensar em eficiência de headcount. E, às vezes, gente, o gestor de agência vem para a mentoria, só de mexer aqui, a gente já acelera a produtividade.
Não dá para ter pessoas na nossa equipe que só fazem crédito, pessoas que só fazem cadastro, pessoas que só fazem seguro, pessoas que só fazem uma coisa, sabe? Não dá mais. Nós temos que pensar em eficiência operacional. Então, a gente tem que ter o gestor de carteira para que a gente possa, né? E essa pessoa, para chamar de gerente, ele tem que entender que a cadeira dele exige uma atuação comercial ativa. E a gente tem que ter pessoas diretamente apoiando o negócio para que o gerente esteja porta para fora fazendo o papel dele, que é de negócio, e essa pessoa segure ali o atendimento e o operacional de negócio dentro da agência, tá? Então, estou trazendo aqui um overview, porque com base nisso, você vai fazer a avaliação do seu negócio e você vai definir os objetivos. Aqui nos objetivos, você vai definir um objetivo para resultado com produto e serviço livre de risco, um objetivo para crescimento sustentável do crédito, objetivo para crescimento sustentável da captação, fortalecimento da base de cooperados e performance comercial, de acordo com o momento da tua carteira, da tua agência, do teu segmento, da tua regional. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Ampliar a cobertura do custo administrativo de 50% para 70% com a receita de produto e serviço. Aumentar a margem de contribuição em 20% com produtos e serviços. Aqui é para o de cima é para o gestor de agência, um exemplo do gestor de agência, o de baixo é um exemplo para um consultor ou um gerente de segmento ou um gestor de carteira. E aí você vai definir até dezembro, né? Crescimento sustentável do crédito. Quando você está dentro do nosso programa, a gente pede para você fazer um marco ali de 120 dias para a gente poder te acompanhar, porque daí a gente tem um plano de negócio, o plano de aceleração de 120 dias. Crescimento sustentável do crédito. Então, um exemplo aqui, crescer a carteira de crédito comercial em 20 para 20 milhões, com foco em operações de longo prazo, né, capital de giro e financiamento, diversificando entre os públicos PJ, médio e pequeno produtor. Crescimento sustentável da captação, crescer a carteira de depósitos totais para 20 milhões, equiparando a carteira de crédito comercial. Fortalecimento da base de cooperados, aumentar a base de cooperados de 1 milhão e 300 para 1 milhão e 600, com uma média ali de soluções em uso por cooperado superior a 6. Performance comercial, implementar os ritos de liderança e execução comercial com a equipe, porque de acordo com o nosso método. E aí os indicadores é aquilo que a gente vai acompanhar para ter certeza que os objetivos estão sendo atingidos. E aí é de acordo com aquilo que tem de acompanhamento, de número, né, de informação na sua cooperativa. Depois que você definiu os objetivos, você vai construir o teu plano orçamentário. Kelly, qual é a diferença aqui? É que você começa por produto, você vem para receita e não para o volume produzido. Porque como é hoje, né, na maior parte das cooperativas, a gente define o volume a ser produzido e a gente produz o volume ou a quantidade e a gente reza para dar certo e a receita líquida acontecer. E aí tem um monte de gente, tanto de gestor de carteira quanto de agência, né? Ali de segmento regional, às vezes tirando foto com o prêmio em termos de produção, mas o resultado está negativo. E aí eu pergunto para você, líder, se você entregar o orçamento de metas e não entregar a receita, resultado líquido, tá tudo bem? Não tá? Você que é gestor de carteira que está aqui, se a tua agência entrega, se você entregar o orçamento de metas, a tua agência entregar o orçado, mas a receita líquida for negativa, você vai receber PPR? Não vai, né? Então é o seguinte, você tem que orçar o teu volume produzido, a tua quantidade, com base na receita líquida que você quer com cada produto e serviço. Isso serve para produto, para crédito e para captação. Então, a lógica, ela é diferente. É quanto eu quero fazer de receita para entender quanto eu preciso produzir. E aí encontrar o que é viável aqui, o que é factível, né? E não o contrário. Gente, isso aqui muda todo o jogo. A gente para de dar cheque sem fundo, tá? Porque é o que é possível produzir dentro da capacidade que a gente tem, da estrutura de headcount que a gente tem, e é o que vai pagar a conta. Então, esse é a forma de planejamento orçamentário.
E aí você vai entender a dinâmica de recebimento da sua cooperativa. Por exemplo, nós temos sistemas em que o consórcio ele é pago mensalmente de acordo com as parcelas. A receita, né, vem para a agência de acordo com as parcelas. E aí, se você tem uma contemplação, você tem uma antecipação ali de receita. Nós temos sistemas que pagam nas primeiras parcelas. Nós temos outros, então, assim, eu não posso dizer para você, é assim. O que, que você tem que entender? Qual é o valor recebido, né? Como é que você faz receita com esse produto? Seja comissão, taxa, né? Valor, percentual, enfim. Quais são os custos e receitas envolvidos e a dinâmica do recebimento? Como é que esse dinheiro vem para a agência? Porque daí isso vai impactar na carteira, né? Para quem está na agência, vai impactar para a carteira e para a agência, para quem está na UAD, para o segmento, né? Para regional ali. Então, como é que esse recebimento se dá? Vou dar um exemplo aqui. MDR, né? Adquirência. Nós temos dois tipos de receita. A gente tem MDR, que é aquela taxa cobrada ali sobre a transação, volume transacionado. E aí a gente tem a MDR bruta, que é a taxa que a gente negocia com o cooperado, mas depois desconta intercâmbio, desconta processamento, FII das bandeiras, e aí sobra um líquido ali. E o que vem para a agência é MDR líquida. Se você trabalhar com cooperado uma taxa inferior ao custo, você vai ter uma MDR líquida negativa. Vai dar prejuízo. E a gente tem outro tipo de receita que é antecipação, que aí entra o FUND, processamento, enfim, os outros custos ali, e aí a taxa que eu cobro menos os custos que eu tenho, só que é uma outra dinâmica de recebimento. Então, aqui a gente recomenda, por exemplo, que o produto MDR, que você considere os dois tipos de receita separados para você ser mais assertivo. Os seguros, geralmente o ramo vida, né, seja o vida empresarial ou vida pessoa física, pessoal, ele é em torno de 30, em média 30% ali de receita líquida. Não tem, gente, a comissão já é direta, não tem custo. Já o alto fica entre 16, 18, às vezes até 14%. O patrimonial e residencial já é um outro valor. Então é importante a gente separar se eu tenho recebimentos diferentes. Consórcio, tem alguns sistemas que é 10, tem alguns que chega a, tem alguns que é 5. Então, cada sistema vai ter o seu. E aí, o que é importante? Você entender isso aqui, porque isso é fundamental para um planejamento orçamentário assertivo. E todo plano de negócio tem que ter um orçamento junto, tá? Bom, aqui já são as iniciativas. Então, com base naquilo que eu defini como objetivo, eu vou construir a iniciativa. O que eu vou fazer a respeito? Olha esse exemplo aqui. Esse gerente colocou lá, triplicar a receita líquida com produtos e serviços, livre de risco. Tinha uma média mensal de 90 mil de 30 mil para 90 mil, com foco nas OKRs, e o índice de cobertura de 60% do custo administrativo. E aí ele trouxe aqui o que ele ia fazer em cada um desses produtos com a equipe dele para gerar aquele resultado. Eu trouxe um exemplo real, tá, gente? De um mentorado aqui, só não identifiquei a pessoa. No itens, aí você vai, para cada objetivo que você definir, você vai trazer as iniciativas, você vai construir com o seu time, tá? A iniciativa. E olha, vocês vão se surpreender do quantas pessoas vão construir com vocês. E o que é legal de com você que é líder construir com o seu time? Porque quando as pessoas participam da construção, elas se comprometem com a execução. Escreve isso aí, ó. Quando a gente envolve as pessoas se envolvem na construção, elas se comprometem com a execução. Kelly, eu não sou líder, eu sou gestor de carteira, eu vou fazer esse plano para minha carteira. Beleza, é você que vai executar. Você tem que você vai definir, você tem que estar comprometido com a execução. Ponto importante, tá, gente? De 3 a 5 iniciativas relevantes e de alto impacto. Não adianta colocar um monte de iniciativa aqui que você vai ficar com um monte de caixinha aberta, nenhuma fechada, o resultado não vem, vai te dar uma angústia mental de ter um monte de coisa para fazer, um monte de coisa iniciada e não acabada. Então, ó, foco. Aqui menos é mais, tá? O que é mais relevante tem maior impacto para o seu negócio. Kelly, mas e se eu coloquei lá 5 e eu já executei? Executou 3? Coloca mais uma. Agora não vai ficar com um monte de coisa. O que acontece no planejamento estratégico das agências, que eu já vi muito, gente, das cooperativas? Põe aquele monte de iniciativa, né? E aí chega lá em junho, começa a jogar fora do barco. Ah, isso aqui deixa, isso aqui deixa, isso aqui deixa. Ou seja, botou um monte de energia
em fazer um monte de coisa no início do ano, não acabou, o resultado não aconteceu, e aí pronto, a energia foi embora. Se tivesse definido alguns objetivos ali, algumas iniciativas, né, estruturantes, de alto impacto, começado, executado, acabativa, né? Iniciativa com acabativa, o resultado teria vindo. Depois começaria outras, mas começou um monte de coisa, não finalizou nada, ou seja, cadê o resultado? Então, assim, ó, aqui, lembra, menos é mais. Alto impacto, eu vou mostrar para vocês depois, é a relação entre, tem uma matriz que eu gosto muito, que é a relação de impacto versus complexidade. Então, aquilo que tem maior impacto e menor complexidade, eu executo primeiro. Depois vem segundo, terceiro e quarto. Na 5, olha que legal. Aí no objetivo 5, eu já entreguei prontas iniciativas para vocês. Então, imagina que aqui era a primeira iniciativa do objetivo 5 é implementar a execução de contato ativo com cadência e recorrência. Então, giro de carteira no período de 120 dias, que faz parte aqui do nosso plano de 120 dias, dentro do nosso programa de mentoria, né? Mínimo 100% do G1 e G2, o ideal é 100% em 120 dias, mas se você não conseguir, sua carteira é muito grande, ouça, né? Pelo menos o G1 e G2. Contatos de manutenção de negócios vigentes, ou seja, renovações, upsell, cross-sell, gestão da carteira de crédito, renovação das operações a vencer, enfim, acompanhamento dos vencimentos, cobrança ativa, né? Não esperar ser reativo, só cobrar os vencidos, mas também negociar os vencidos. Prospecção ativa e qualificada de novos cooperados. Segunda iniciativa, implementar o planejamento mensal com desdobramento semanal. Kelly, eu não sei fazer isso, só assisti a aula 2, está lá. Eu dei a aula 2 para vocês ontem, ensinei isso aqui. Realizar planejamento na última semana do mês vigente, né, para o mês subsequente, aquecer pipeline, gerar atração de negócios, efeito tsunami na primeira semana, né, 40% da produção, tá lá. Opa, foi demais. Iniciativa 3, implementar o ciclo de planejamento semanal com desdobramento diário, de acordo com os marcos. Então, planejamento da agenda comercial na sexta, né, para a semana subsequente, contemplando atividades comerciais operacionais, né, produção efetiva esperada para a semana. Vou botar esse negocinho aqui no canto. Check-in, né, breve na segunda, com start da semana, checkpoint na quarta, né, validação ali do planejado e realizado, verificar a necessidade de ajuste, impulsionadores, check-out semanal na sexta. Gente, tudo isso aqui está na aula de ontem, tá? É só ir lá assistir que eu ensinei para vocês. Quarto, implementar a construção de pipeline. Lembra que o pipeline robusto é que vai garantir que vocês façam 40, 30, 30, é pré-requisito. Então, implementar o registro e acompanhamento dos negócios mapeados durante os contatos ativos e acompanhar as respectivas conversões. Quinto, desenvolvimento da alta performance individual. Se você é líder de si, né, gestor de carteira, agente, se você é assistente, se você não tem ainda uma equipe, você vai olhar isso aqui para você, pensando em você. Se você já tem uma equipe, você vai olhar de você para a equipe. Então, realizar acordo de performance com o gestor e equipe, se você com o seu gestor, né? Se você tem equipe com o seu gestor, com o seu regional, teu diretor, mas também com a sua equipe, alinhando papéis e responsabilidades, comportamentos, expectativas, entregas e resultado. Dentro do nosso programa, a gente tem, inclusive, um framework de como fazer isso, passo a passo. Aplicar a ferramenta de mapeamento de maturidade profissional, então, identificando qual o nível de maturidade para a cadeira atual, né, a partir do alinhamento do acordo de performance, né, quais conhecimentos, habilidades precisa se desenvolver, quais comportamentos e atitudes precisam alinhar para validar com o gestor. Gente, aqui é o seguinte, nós temos uma ferramenta de maturidade profissional, acho que eu até comentei com vocês, que é uma das que eu mais gosto, que você primeiro identifica qual é a maturidade do profissional para a cadeira. Treinar aquele que faz aprendendo, desenvolver aquele que está fazendo, né? Já faz sozinho, você alinha a rota com ele, ele anda sozinho, né? De vez em quando você faz ajuste de rota. E o potencializar, ele, além, você só mostra o alvo para ele constrói a rota dele, ele alinha, ajusta, ele ajuda outras pessoas, ajuda a desenvolver outras pessoas. É o seu copiloto, é aquele que está pronto para a promoção, para a próxima cadeira, próximo nível.
E aí, aqui, quais comportamentos precisa alinhar? 3, construção, né, e validação do PDI. Então, pensa assim, ó, nós falamos, né, bastante na aula 1 sobre a cadeira. Então, quando eu olho para a cadeira, eu preciso entender, primeiro, quais são as responsabilidades, os comportamentos esperados, as entregas e os resultados dessa cadeira. Depois, eu preciso pensar, para essa performance, quais são as competências, o repertório prévio, né? Que esse profissional que vai sentar aqui precisa ter para que ele possa atingir essa performance. E aí, depois, eu faço um depara de quem está sentado na cadeira, com o que a gente precisa desse perfil desse profissional. E aquilo, o que a gente recomenda é 70% de aderência. E aquilo que falta, né, ou seja, os 30%, a gente trabalha no PDI. Ah, esse profissional ele está muito bem nesse aspecto, mas falta determinada competência. Então, a gente vai para o PDI assertivo. Implementar reunião a um mensal, né, entre o líder e equipe, 1 a 1 com cada membro da minha equipe. E se você não tem equipe, você faz isso com o teu gestor, com o teu líder. Chama o teu líder para uma reunião a um, pelo menos uma vez por mês. E faz a tua prestação de contas. Profissionais alta performance prestam conta, não esperam ser cobrados. E você que é líder, já organiza reunião 1 a 1, pelo menos mensal, com a tua equipe, para validação do planejamento do mês subsequente. Gente, e para você que é líder, se necessário, revisão de headcount, tá? Como eu falei para vocês, alguns líderes a gente vem e só de fazer uma revisão de headcount, semana passada, não, 2 semanas atrás, na imersão do programa de aceleração no PAGN com a cooperativa, a gestora saiu e falou, Kelly, eu preciso fazer uma mudança urgente. Eu percebi que eu cometi um erro aqui, preciso fazer um reposicionamento no meu headcount, conversar com a minha equipe. Eu não é uma questão de desligar ninguém, de trocar ninguém, é só de rever as posições, porque eu cometi um erro aqui na troca e eu sei que vai ser muito mais eficiente para a equipe e para o profissional, vai ser muito melhor, inclusive, para a carreira desses profissionais, essa revisão que eu vou fazer. E aí, hoje a gente fez a mentoria individual, ela já fez a revisão, já conversou com o time, gente, e tá tudo bem, né? As pessoas estão até mais felizes, produzindo mais da forma que ela fez a revisão. Então, às vezes, a gente precisa fazer essas mudanças. Bom, finalizadas as iniciativas, isso vai dar origem, essas iniciativas darão origem ao roadmap, ou seja, ao plano de trabalho. E aí eu recomendo, dentro que você faça no Planner, que é uma ferramenta da Microsoft, gratuita, a maioria de vocês vai ter acesso. Então, você vai colocar lá, objetivo, qual é a iniciativa para cada um dos objetivos, quem vai liderar, quem vai executar, quando começa e quando termina. Não caia na armadilha, né, de início, 1º de abril, né? A gente está em março agora. 1º de abril. Final, 31 de dezembro. Por quê? Porque vai ficar tudo lá para o último. Não, ó. O que a gente vai fazer no segundo trimestre? O que a gente vai fazer em abril? Vamos começar até dia 20 de abril, tem que ter terminado. Por exemplo, revisão de cartão, né? É uma ação lá do primeiro objetivo, produtos e serviços. O que a gente tem que fazer? Vocês sabiam que cartão é uma das melhores receitas de uma agência? Gente, é em torno de 1% de receita líquida só com intercâmbio, fora as outras receitas, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Só que cartão só gera receita se o cooperado estiver usando, porque é 1% sobre faturas, volume de fatura paga. Se o cooperado não estiver usando, não tem pagamento de fatura, consequentemente não tem receita. Então, primeiro, a gente precisa incentivar o uso de quem não está usando. O cooperado está com o cartão na mão, não está usando, precisa incentivar. Quais são os motivos de um cooperado não usar o cartão? Plástico errado, tem um plástico melhor, limite inadequado, data de vencimento errada, falta de relacionamento. Por último, tá, gente, a anuidade. E aí a gente vai lá e entende por que esse cooperado não está usando e incentiva o uso. Segundo, dar cartão, botar cartão na mão de quem não tem. Quem são os cooperados aí aptos a ter o cartão da cooperativa que não tem? Está comprando pão na padaria do vizinho, usando outro cartão. Deveria estar usando o nosso. Então, ir lá e conceder cartão para quem não tem. Terceiro, majorar limite com responsabilidade de quem está usando o limite poderia ter mais. Então, fazer a majoração. Então, são essas 3 ações que a gente precisa fazer. E quanto antes você fizer, mais rápido isso vai gerar receita. Se você deixar para fazer lá em julho, vai gerar receita só no último semestre. Então, essa é uma ação que você deveria startar segunda-feira.
aí na tua carteira, na tua agência ou no teu segmento. Então, quando vai começar e quando vai terminar? Como e se vai ter algum custo, né, gente? Geralmente não tem, tá? Não precisa ter custo. Mas se tiver, ok. Qual custo vai ter? Aqui é o planejamento por carteira, por GN, tá? Na verdade, por gestor de carteira. Por quê? Se esse gestor tem duas carteiras, o responsável aqui, vamos dizer que, ontem, Kelly, eu não sei fazer esse exercício, como é que eu faço? Ontem eu fiz um lá com o Eduardo. O Eduardo me ajudou a fazer o lá da carteira dele. Você tem que fazer um por gestor de carteira. Se esse gestor ele faz, por exemplo, tem uma carteira agro e uma PF, você vai colocar aqui. Se ele tem PF1 e PF2, vai colocar aqui. Tá? As carteiras que ele é responsável, mas é um por gestor de carteira. Então, esse exemplo aqui eu fiz um agro, um PJ e um PF. Kelly, como eu faço isso? Assiste a aula de ontem que eu fiz passo a passo ali junto com o Eduardo. Peguei um exemplo real aqui que estava com a gente. E aí, por último, o manifesto da cultura de alta performance da equipe. E aí eu trouxe para vocês um aqui também que o colega fez, o gestor de agência fez com a equipe dele. Então, o que ele trouxe aqui, ó? Incentivar, continuar, começar, né? Disciplina, comprometimento, adaptável às mudanças, união e trabalho em equipe, controle emocional, empatia, foco, encontrar oportunidades e soluções, comunicação assertiva, sentimento de dono. Ele fez com a equipe, tá? Deixar de reclamar, né? Preguiça e comodismo, palavra deles, né? Egoísmo, postergar atividades planejadas, falta de planejamento, tratar assuntos pessoais durante o expediente, mexer em redes sociais, eu achei o máximo. Falei, vou levar como exemplo esse aqui. Por que é importante que tenha as suas palavras e seja construído com a sua equipe? Porque um acordo de cultura de alta performance da equipe, vocês serão guardiões desse acordo, desse manifesto. Então, é importante que a equipe construa. Até foi um depoimento dele, falou, Kelly, na hora que eu pedi para falar, poucas pessoas falaram. E aí eu sempre falo para ele, gente, faz isso aqui no post-it, pede para a sua equipe escrever, porque é mais fácil, né, quando a gente escreve. E aí todo mundo escreveu e ficou perfeito, né? Então agora nós seremos os guardiões desses comportamentos, porque isso aqui vai sustentar a entrega, a execução das iniciativas, ao alcance dos objetivos e, consequentemente, a concretização da nossa visão. Esse é o nosso plano de negócio. Então, você que é líder, como você vai fazer para implementar? Primeira coisa, vou voltar aqui, tá? Você, líder, você é responsável pela visão. A visão é você que define, você que dá direcionamento para a sua equipe, não é a sua equipe que vai trazer a visão. Como nós queremos ser reconhecidos, você pode depois até fazer algum ajuste com a tua equipe, mas você tem que trazer a visão, essa é a sua responsabilidade. E aí você vai fazer também, vai definir também os objetivos para a agência. E vai definir os indicadores, o orçamento, e vai levar para a sua equipe apresentar. E com a sua equipe, você vai construir as iniciativas e o manifesto da cultura. E para os seus gestores de carteira, você vai explicar como faz essa atividade, vai pedir para que eles façam com o framework ali que vocês receberam e valida com eles. Porque lembra, quem faz a gestão de carteira, eles. Quem constrói, eles. Você valida junto. Se você é gestor de carteira que está aqui, você vai fazer tudo para a tua carteira. E aí você vai validar, apresentar para o teu gestor imediato, você vai validar com ele. Gestor, eu gostaria de apresentar para você o plano de negócio do ano da minha carteira. Então, ó, essa é a visão para a minha carteira. Para mim, aí a visão é da sua carteira, tá? Não é da agência. Para minha carteira, eu quero ser referência, né, no segmento, na minha região, primeiro lugar na minha cooperativa, está entre os melhores, né? Faz a tua visão, mostra para ele, define os objetivos ali para sua carteira, inclusive os 5 ali, que é a performance, você vai fazer para você, o que você vai implementar. E aí traz os indicadores que você vai acompanhar, constrói as suas iniciativas, 3 a 5 no máximo ali por objetivo, faz o teu planejamento, o teu orçamento ali de metas com base no resultado que você quer ter, faz aqui o teu planejamento do giro da carteira dos contatos ativos, né, oferta e prospecção, e constrói aqui o teu manifesto.
com os comportamentos que você vai continuar a fazer e começar, depois do que a gente conversou aqui nessas 3 aulas, e com aquilo que você vai parar, né, cessar ou evitar, porque não conversam com a performance que você quer desempenhar. E aí você valida com o seu gestor. Pode falar lá, ó, fiz as aulas lá da semana de aceleração, estou construindo aqui, queria validar com você. Tenho certeza que você vai, além de ter um plano para entregar resultado, você ainda vai demonstrar maturidade para a cadeira, né, protagonismo na sua carreira. Esse é o tipo de profissional com que todo líder gostaria de trabalhar. Estão comigo até aqui? Estamos juntos, gente? Ok, ok. Eu vi que a Nath está aí auxiliando vocês também em relação ao material, né? Quem não conseguiu receber foi enviado para todos, tá, gente? Então é só você procurar lá no teu spam ou no WhatsApp que você, assim, ó, vai estar no e-mail que você cadastrou ou no WhatsApp que você cadastrou, tá? Então a Nath já está acompanhando aí com vocês. Eu vi que tem algumas pessoas que chegaram agora. Eu acabei de apresentar, então, os elementos do plano de negócios. Se você chegou agora, você vai assistir, reassistir a aula, tá? Para que você tenha acesso. E aí, gente, nós somos movidos pelos resultados dos nossos mentorados. Esse é o nosso compromisso que nós temos. Então, no primeiro encontro, eu trouxe para vocês o Vitor, né? O Vitor é um exemplo claro de que a gente não tem que ser só comprometido com a meta, com o orçamento, a gente precisa ser comprometido com o resultado. Esse evento foi a convenção da cooperativa dele, a agência dele foi em primeiro lugar e resultado. E ele falou para mim, Kelly, quando eu assisti a aula, eu vi você falando que não adianta a gente tirar foto com prêmio de orçamento de meta, que a gente tem que ter resultado. Cara, isso, eu falei, não, eu vou ser referência em resultado. E eu falei pro meu diretor, vou ser referência em resultado. E o Vitor foi, tá? Esse aqui é um depoimento da Tília. No primeiro encontro, eu trouxe ali a Tília falando dos resultados que ela teve, mas eu quero dizer para vocês assim, ó, que uma coisa é quando a gente, né, o profissional conta. Uma coisa é a gente falar que o método dá resultado. A outra é o profissional dizer os resultados que ele teve. O outro é o regional, o líder dele falar para a gente. E o líder, o regional da Tília, falou para mim, Kelly, se a minha equipe tiver 50% do resultado da Tília, eu estou feliz. Ou seja, o reconhecimento não foi só da Tília, não foi só meu, foi o reconhecimento da cooperativa dela, do líder dela, de que essa é uma profissional alta performance, essa é uma profissional de excelência, depois que ela fez a aplicação e pelos resultados que ela teve. Esse aqui é o George, que é um consultor de negócio de segmento PF. Essa aqui foi uma mentoria que a gente fez esse ano, e aí ele trouxe esse depoimento. É sobre estratégia, visão de futuro, principalmente ter as pessoas certas ao lado. Sai da sessão de mentoria individual com metas claras, né, iniciativas práticas para elevar o nível da atividade comercial. Gratidão, Kelly. Gente, isso aqui é o nosso objetivo. Nós queremos entregar para vocês aquilo que é prático, aplicável e que vai gerar resultado. Esse é o nosso foco. Essa aqui é a Thaís. Thaís é da nossa turma 1. A Thaís, cara, me emociona muito, assim, a primeira mentoria da Thaís, ela era gerente de carteira, e a gerente de agência dela tinha saído, ela foi convidada a participar do processo seletivo para a agência. Então, a primeira mentoria individual dela, a gente fez a construção da apresentação dela para participar no processo de gestora de agência. E ela foi aprovada, e aí a cooperativa dela promoveu um treinamento, uma formação ali, e quando ela estava se preparando para apresentar o resultado dela, ela me mandou essa mensagem lá sentada lá assistindo, esperando para apresentar. Hoje eu estou apresentando minha banca, além de tudo que eu aprendi aqui, a sua mentoria foi essencial por todo o resultado que eu tenho alcançado. A sua mentoria é sem base. Compartilhei com vários colegas, inclusive estão aguardando vaga para participar contigo. Muito obrigada, Kelly, você é demais. Gente, assim, ó, me emociona muito com a Thaís, porque foi do zero. Tipo, eu acompanhei o processo dela para ser gerente, para a vaga de gestão de agência, eu acompanhei os desafios dela nos primeiros meses ali na gestão, e essa é uma profissional hoje que tem resultado operacional, que está praticamente com resultado aí líquido. Inclusive, ela falou que ela vai fazer o depoimento dela para a nossa comunidade ali.
de profissionais, depois ela vai para o Instagram, porque ela é mais tímida, mais reservada, né? Eu falei, então faz o seguinte, faz só para nossa comunidade o seu depoimento, o teu case, como é que você aplicou. Depois, se você se sentir confortável, a gente faz uma live no Instagram para você contar. A gente já vai precisar agendar esse compartilhar de case dela, essa live com ela para ela apresentar para a nossa comunidade. Tem isso também, tá, gente? A nossa comunidade, você teve resultado, a gente faz um momento para você fazer essas trocas e você contar como você aplicou, né, os resultados que você teve, e isso gera muito repertório. A Dionari aqui, né? Bom dia, colegas. Há um ano atrás eu entrava para a mentoria RPR completamente perdida sobre como estruturar minha rotina, minhas entregas e até minha mentalidade. Mas eu tenho crença, né, de que se acreditarmos, né, e se somos capazes ou incapazes, felizes ou infelizes, ou seja, que nós acreditarmos, nós seremos. O RPR foi um divisor de águas na minha carreira, porque foi aqui, nas mentorias, aprendizados, conteúdos, trocas, né, que acontece entre a gente, tem muita troca na nossa comunidade, que eu comecei a acreditar no impossível, mesmo quando muita gente dizia que não dava. A Dionara era assistente, ela nem tinha uma carteira para chamar dela, de minha, e aí, na primeira mentorias, falei, Dionara, fala com o teu gestor, pede uma carteira, mesmo que seja uma carteira inativa, algo que você comece a trabalhar ali, para você começar a experimentar aquilo que você vê aqui no método. E aí ela fez isso, ela teve resultado nessa carteira, e depois ela acabou mudando de cooperativa. Hoje é uma gerente, está como gerente de carteira, sendo reconhecida. A Andréia, boa noite, colegas. Acabei de fazer minha primeira mentoria com a Kelly, já saí com o plano de ação feito. Sensação foi de segurança, clareza, domínio, com coragem para encarar amanhã, que já está planejado. Demorei para agendar, estava um pouco perdida, não tinha acompanhado todas as mentorias e aulas, porque a gente tem lá as nossas oficinas ao vivo, mas em tempo consegui alavancar depois do reforço de hoje. Para quem ainda não agendou, indico marcar, né? Te dá mais clareza e foco. Nós escolhemos estar aqui e isso já nos faz ser diferentes. O profissional que está lá, ele investiu, praticamente todos investem do próprio bolso, né? Já são protagonistas porque fazem esse investimento do próprio bolso, escolhem investir na carreira. E aí eu até brinquei, gente, agenda e não fujam, né? Porque às vezes o profissional ele chega na nossa mentoria com aquela sede. Vai ter mentoria individual? Tem mentoria individual. E aí ele vai procrastinando, daí ele não consegue, né? E aí fica a história do perfeito. E aí o que nós fizemos? Como a gente tinha um pouco disso, falamos, bom, a gente precisa trazer alguém, né? Para ser o gerente de relacionamento dessa galera. E aí hoje nós temos a Nath, a Edmar, e a Nath ali mais ali em tempo integral, só acompanhando a jornada dos nossos mentorados dentro do programa. Gente, a missão da Nath é o sucesso dos nossos mentorados. Se a pessoa foge, some, você não está assistindo às aulas, você não está participando das mentorias, né? A Nath vai lá, e aí, ó, vamos marcar a tua mentoria. A gente faz depois, melhora. Ah, o meu diagnóstico não está perfeito. O meu plano de negócio não está perfeito. Só vem, porque daí a gente te ajuda a destravar. Então, nós temos hoje a Nath, que é a nossa consultora de relacionamento, que está aqui para pegar na mão de vocês, para ser, é como se fosse a gestora de carteira de vocês, para garantir que vocês tenham sucesso. Porque, gente, o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Como é que as pessoas vão conhecer a nossa mentoria e o nosso resultado? Com o seu resultado. Simples assim. Então, a Nath está aí com essa missão. Inclusive, está aqui, ó, já se apresentou. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Essa aqui é a Fran. Ela implementou, ela fazia o planejamento na segunda, passou para a sexta, a galera dela amou. Implementou o planner. E assim, ó, sexta-feira, eu acabei não conseguindo colocar esse vídeo, mas a festa que eles fazem aqui comemorando os resultados, as entregas da semana, isso aqui é muito bacana e é um dos ritos que a gente coloca ali logo no início, quando você entra no programa e assiste as aulas do método. A Raíla, mentoria aqui, as nossas mentorias, nossas manhãs de mentoria. Hoje, o primeiro compromisso do dia foi com a melhor mentora, né, profissional de referência, e eu, né, sou apaixonada pelos nossos mentorados, temos os melhores mentorados do universo. A Raíla, ela era assessora PJ, agora ela está como coordenadora de uma área, uma profissional incrível, assim, que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou mentora dela. A Muri, a Murizinha,
Alguns aqui conhecem, a Muri já tinha sido gerente PF, varejo, e daí ela estava na célula de relacionamento quando ela veio para a mentoria. Da célula, pelos resultados que ela teve, ela foi para gerente PF alta renda, hoje ela é assessora PF, está aqui com a gente, inclusive é uma das nossas mentoras. Se você é gerente PF e quer fazer uma mentoria com a Muri, gente, eu recomendo. Eu acho que, assim, que ela tem muito para compartilhar sobre como ela aplicou o método, os resultados que ela teve. Nossa mentora convidada, tanto a Raíla quanto a Muri, pelos resultados que elas tiveram. E esse é o nosso programa de aceleração. Então, a gente tem um programa, dentro, em company, né, nas cooperativas, a gente chama de programa de gestão, programa de aceleração de gestão e negócios. Em cima do é pautado no método RPR, a mesma estrutura. Ontem eu apresentei para vocês. A gente faz a imersão presencial de 32 horas, o profissional sai com o diagnóstico dele. Não é aula, gente, é mão na massa. São, em média, ali 30 atividades de diagnóstico do mercado, do negócio, da equipe, para os líderes. Para os gestores de carteira, são 2 módulos. O primeiro módulo, chapéu de gestor, olhar resultado da carteira, conhecer os números, construir estratégia, relacionamento, performance e resultado. Segundo módulo, abordagem comercial e vendas. A gente não trabalha com o gestor de agência, abordagem comercial e vendas, porque a gente entende que ele já passou por isso, que o foco dele é gestão, realmente, gestão comercial, eficiência comercial. Já com o gestor de carteira, a gente trabalha também, porque ele precisa trabalhar esse chapéu de vendas, de negociação, de abordagem consultiva, por isso são 2 módulos. São 40 horas para o gestor de carteira, aproximadamente 40 horas para o gestor de carteira e 32 horas em uma imersão única para o líder. E todos eles têm que fazer diagnóstico, têm que fazer plano de negócios, têm acompanhamento e têm que apresentar resultado. Agora, no digital, nós temos passo a passo. Eu vou entrar aqui, deixa eu passar um pouquinho a parte do que a gente trabalha aqui dentro de cada um dos módulos. Depois eu volto aqui, eu só quero antecipar aqui para vocês. Não vai funcionar. Espera aí. Queria apresentar já o programa. Bom, dá. Então, dentro do digital, como é que a gente faz? Você entra, você tem acesso ao método através de aulas gravadas. Então, você vai lá, cada módulo, entender como fazer o teu diagnóstico, como fazer o teu plano de negócios, os pilares, o que a gente trabalha ali de conteúdo, que eu vou voltar daqui a pouco para mostrar para vocês, nos pilares de relacionamento, performance e resultado. Você tem 5 mentorias individuais. Você tem as 10 oficinas temáticas, tá? Então, você vai ter oficina de diagnóstico, de plano de negócio, de DRE, de orçamento, de captação, de crédito, de vendas, de rotina comercial, de ritos de liderança, de carreira, de feedback, né? Construção de acordo de performance. Não deu para colocar tudo aqui, mas tem essas oficinas. Aí você tem o plano de 120 dias para aceleração de performance. Tem o material didático lá em formato de e-book que você vai baixar. Tem o agente do método RPR, que aí eu estou com dificuldade de construir a minha organização semanal, meu planejamento. Gente, está aqui o nosso agente de IA para ajudar você. Acesso à nossa comunidade, como eu falei para vocês, nós temos mais de 150 profissionais hoje na nossa comunidade em cooperativa. Suporte online para tirar dúvida. E aí, não está aqui ainda, mas nós temos a Natiele, né, que é o acompanhamento, aí a nossa consultora de relacionamento, para apoiar vocês ali, passo a passo, né, pegar na mão, junto com vocês. Planner exclusivo, porque eu falo que é o pão e vinho, né? A gente precisa ter o palpável. Então, o nosso método, ele é exclusivo do método RPR. Ele é para você que é gestor de agência, gestor de carteira, gestor de segmento. Tem ali o teu planejamento do mensal para o semanal por 6 meses, para que isso vire um hábito, vire uma rotina na sua vida. A gente tem o bônus, que é o curso Construa Sua Marca Profissional Valiosa, para que você se posicione como esse profissional valioso no mercado, cuidando da sua marca, como eu falei para vocês hoje. E aí, a gente tem os passos. Primeiro, direcionamento e estratégia. Então, o conjunto de aulas gravadas dá a fundamentação do método. Material didático com ferramentas práticas para você já sair e implementar. Sessão individual, estruturada, raio-x, logo no começo da mentoria, você já tem essa sessão raio-x, porque a gente precisa te conhecer, precisa entender o teu repertório, qual a cadeira que você está ocupando, quais são os seus desafios, e a gente personalizar o teu acompanhamento. Sessão individual de apoio ao diagnóstico, depois da sessão
raio-x, você sai para fazer o teu diagnóstico e plano e você volta para uma mentoria individual para a gente poder fazer essa validação. Tem feedback, acompanhamento, apoio do consultor de relacionamento, da Nath, 2 sessões de mentoria individual estratégicas durante a implementação, tira dúvidas online, suporte via online via WhatsApp, sessão individual ao final de 120 dias para a gente fazer a consolidação do resultado, fortalecimento da sua marca. Case de sucesso, vai fazer o compartilhamento com a nossa comunidade, vamos para a live lá no Instagram, no YouTube, para fortalecer a tua marca profissional, para dar visibilidade para você enquanto profissional, tua performance em cooperativas. Organização e facilidade de implementação. Então, tem os templates, tem mapa mental, tem ferramenta pronta, tem o nosso planner, tem o nosso drive compartilhado, tem recomendação de ferramenta digital, como usar o planner, como usar o Outlook, como usar o To-Do e outras ferramentas de organização. Conexão em ambiente, gente, oficina de implementação com profissionais referência no mercado. Então, por exemplo, nosso mentor de crédito é o Fábio Antunes, hoje é gerente de crédito em uma central no Sicredi. A Rossana, que tem tantos anos aí de gestão de carreira. A Joyce, que tem uma vasta experiência em BP para falar sobre feedback, sobre acordo de performance. Nós estamos trazendo profissionais referência nesses temas para poder trabalhar com vocês, ter alguns aspectos específicos do negócio. Comunidade exclusiva, RPR, intercooperação ativa ali com case, com os mentorados. E aí essa é a jornada. Então, ó, aqui tá visualmente para vocês a nossa visão, né, entrou na mentoria raio-x do negócio. Primeira mentoria individual comigo. Você sai da mentoria para fazer o teu diagnóstico do negócio, da sua carteira, agência ou segmento e construir o teu plano de negócios. Terminou, mentoria individual. Kelly, não terminei. Melhor feito do que perfeito. Vem para a mentoria com que você está e a gente ajuda para você não travar. Aí terminou o plano, agora é hora de execução. Durante a execução, 2 mentorias individuais. Pode chamar ali a qualquer momento. Se você não chamar, a Nath está ali para chamar para você, para não deixar você travar. E por último, aqui o fechamento da consolidação dos resultados. Gente, é acompanhamento, é pegar a mão e acompanhar de perto, tá? Investimento, R$5.000 ou 12 vezes de R$500 no cartão. Como eu falei para vocês, alguns mentorados trouxeram, né? Eu perguntei para os nossos mentorados que tiveram ali resultado e a média foi R$10.000. Alguns até trouxeram mais do que esse valor. Mas, né, pelo menos nesse primeiro semestre, eu escolhi ficar com R$5.000 à vista, ou 12 vezes no cartão de R$500, o que você preferir, porque nós não queremos que preço seja, né, uma objeção para vocês, para que vocês possam participar do programa. A Muri, por exemplo, ela até trouxe lá no depoimento no RPR direto ao ponto, ela falou que eu tive 69% de aumento na minha primeira promoção e 71% de aumento na segunda promoção. Durante os 18 meses que ela esteve com a gente, ainda está, né? Os primeiros que ela renovou, mas os primeiros 18 meses dela no programa. Então, é um investimento que se paga. O ponto é preciso que você se comprometa. Kelly, você pode garantir que todo mundo vai ter 2 promoções em 18 meses? Não, porque depende do seu comprometimento, da sua aplicação. O que eu posso garantir para você é que, da nossa parte, nós estamos 100%, mais que 100% comprometidos para que você tenha resultado. Nós temos mentoria individual, nós temos oficina, nós temos aula gravada, nós temos a Nath ali para poder apoiar você, tem agente de IA, tem a comunidade, tem o plano de 120 dias para aceleração, todo o suporte para que você possa fazer. Agora, tem uma coisa que você precisa, que é querer mais do que a gente. Nós não podemos querer mais que você, porque se a gente não consegue implementar por você, a gente não consegue assistir às aulas por você, a gente não consegue executar por você. Você precisa estar comprometido com a sua execução e com a sua evolução. Então, da nossa parte, você pode ter certeza que nós temos total comprometimento, que a gente espera de você que você venha também comprometido com a sua performance, com seus resultados, e aí sim vai dar bom, tá? Eu falei que eu ia voltar, né, gente, nos pilares aqui do método. Então, ó, Kelly, o que que tem, né? Tem muitos profissionais, Kelly, o que que tem dentro do método? Então, ó,
No pilar relacionamento, segmentação como estratégia, não é PF, PJ e agro, então só é como eu uso isso como estratégia, ciclo de relacionamento do cooperado, construção da NPS, vocês viram o depoimento da Tília na aula 1, depoimento a nota de NPS dela como avançou? Geração e percepção de valor, entender o potencial da economia local, estratégias de prospecção, que é tão importante para que você traga gente boa para o seu baile, posicionamento como instituição financeira da comunidade, para que você se torne referência e a sua cooperativa também na comunidade, performance da equipe, mentoria como competência de liderança, ciclo do colaborador, otimização de headcount, ritos de liderança, ali, acordo de performance, desenvolvimento da maturidade profissional, feedback, PDI, ritos de gestão comercial, planejamento e execução, otimização do tempo, giro da carteira, construção de pipe, cadência e conversão de negócios, resultado, potencialização de resultado a partir do relacionamento. Eu não fiz nessa semana da aceleração, mas esse exercício assim, ó, que geralmente é uma das aulas mais assistidas e revisadas, porque você entende o potencial de resultado da sua carteira, do seu segmento, da sua agência, a partir do relacionamento. Traz muita clareza sobre o que fazer, como está o potencial e o resultado da sua base. Resultado dos segmentos, margem de contribuição da carteira, orçamento, DRE das agências, gestão do resultado do produto e serviços, gestão da captação e do crédito, que é a espinha dorsal do nosso negócio. Aqui eu vou passar, tá, gente? Acho que ficou um pouco fora do lugar. E aí, a minha pergunta para vocês é, né? Gente, vocês têm dois caminhos agora. Vocês podem sair daqui. Aliás, vocês têm três opções, né? Vocês podem sair dessa semana e vocês podem continuar fazendo o que vocês faziam, exatamente como vocês faziam, e vocês sabem quais são os resultados. Vocês podem implementar o que vocês viram nessas três aulas e vocês já terão resultado. Ou vocês podem também, e esse é o convite que eu faço para vocês, para que vocês venham para o nosso programa de aceleração, para que vocês possam ter acesso ao método completo, com acompanhamento, e ver a sua aplicar, implementar, se comprometer com a aplicação e ver a sua produtividade acelerar em até 4 meses, mesmo que seja a sua primeira gestão. São esses caminhos. E as inscrições, deixa eu perguntar aqui, Renan, Natiele, as inscrições estão abertas, vamos compartilhar os links já. A gente consegue colocar no chat, ok. Gente, no chat para vocês, quero entrar, acessar o programa, clica aí, a Nath já vai atender vocês, já vai efetivar a inscrição. Efetivou a inscrição, já entra na nossa plataforma, nós temos uma plataforma exclusiva, lá tem os núcleos para que vocês possam se conectar na nossa comunidade. E agora eu quero abrir para perguntas também. Pode colocar aí no chat, enquanto vocês vão fazendo as inscrições, vai colocando aí quais são as perguntas, o quanto valeu, quais foram os principais insights dessa semana da aceleração. O que você já vai implementar aí a partir de amanhã? Escreve aí para mim quais foram os seus principais insights. O que você já vai implementar a partir de amanhã? Estou vendo bastante gente escrevendo aqui. Giro de carteira assertivo. Perfeito, Eduardo. Depois você me conta, ó, quero acompanhar você, quero saber quais são os seus resultados. Que mais? O que vocês vão implementar aí? Está escrevendo bastante, né? Ó, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, já vão fazendo a inscrição, gente, ó. 9 meses vão passar de qualquer jeito. E você tem uma escolha. Você pode construir um resultado diferente. Lembra das 3 perguntas? Que profissional, o que você vai querer comemorar em dezembro? O que você quer estar comemorando em dezembro de 2026? E que profissional você vai ter se tornado? Essa é uma escolha que você precisa fazer hoje. Não é uma escolha para se fazer lá em dezembro. Que profissional você terá se tornado ao final de 2026 e quais serão as comemorações, que movimentos e mudanças você precisa fazer hoje.
E um dos movimentos, a oportunidade está aberta, é entrar no nosso programa, para que você possa ter esse acompanhamento de perto e já acelerar a produtividade. Pode ser feita ainda amanhã, Karina. Só faz o seguinte, já entra lá na página e já fala com a Nath. Ela está pronta ali já para conversar com você, para você garantir a tua inscrição. Buscar associados que realmente consiga trabalhar a carteira, buscando aquele trabalho, produto, se cresça, ok. Priscila, aproveita. As aulas estarão até sexta-feira, ou seja, até amanhã, final do dia, né, Renan? As aulas disponíveis para assistir. Nós não temos um número de vagas limitadas hoje, Eduardo, porque a gente tem um acompanhamento mais próximo e você pode ir entrando no programa. O ponto é assim, ó, quanto antes você entrar, mais rápido você consegue aplicar. Então, mais rápido você faz a tua mentoria individual. É só clicar, você vai clicar nessa página, nesse link que o Renan compartilhou, e aí você vai clicar, quero fazer a minha inscrição, e automaticamente a Nath, você já vai ser direcionada pelo WhatsApp para falar com a Nath, tá? Perfeito, Eduardo, pode compartilhar. Gente, o que vocês precisam pensar é que o primeiro trimestre já foi. Ou seja, vocês têm 9 meses para construir o resultado de 2026. Lembra que a gente falou no primeiro encontro e no segundo também reforçamos, são 9 meses. E quanto antes vocês começarem, fez a tua inscrição, automaticamente o teu acesso à página já está liberado. Liberou o acesso à página, você já começa a estudar. Você já vai vir para a primeira mentoria individual, que é o nosso momento de raio-x, para eu te conhecer, para conhecer o teu negócio, qual o repertório, quais são os seus desafios e direcionar você. E aí você sai, já vai fazer o teu diagnóstico, fazer o teu plano de negócio para começar a executar o mais rápido possível. Então, se você começa, você entra agora, quando é abril, você já está executando. E aí você consegue acelerar e ter resultados mais rápidos. E eu vou dizer para vocês, o ano passado nós tivemos alguns, a última entrada que a gente abriu, acho que foi em novembro. E aí nós tivemos alguns profissionais que disseram assim, nossa, Kelly, eu queria ter visto isso em janeiro de 2025. Os meus resultados seriam diferentes. E você está tendo a oportunidade de começar ainda no segundo semestre de 2026. Se você deixar para entrar lá em julho, lá em agosto e setembro, a oportunidade vai estar aberta. Mas o ponto é, quais são os resultados que você vai apresentar em 2026? Planejar, organizar a entrega dos cartões, monitorar as entregas realizadas, acompanhar o uso de cartões mapeados, que ainda não possui, legal, muito bom. Estudar a carteira, fazer o giro, começando pelas os melhores com visitas estruturadas, anotar, alimentar a pipeline, garantir proximidade dos negócios. Excelente, Luiz Fernando. Muito bom. Estou esperando vocês escreverem aqui. Gente, dúvidas, perguntas sobre o programa, perguntas sobre o conteúdo. Aproveitem. Aproveita, Luiz Fernando, coloque em prática. Agora, Luiz Fernando, foi bom você colocar, sou Kelly, sou agente de atendimento. E em alguns casos, alguns agentes de atendimento ainda não estão na carteira. E aí tem um ponto, Kelly, olha, eu sou agente de atendimento, eu ainda não tenho uma carteira para fazer gestão, eu sou assistente, eu posso ter acesso ao método? Nós temos o curso, tá? Que aí é só o curso, não tem acompanhamento de mentoria, não tem oficina, né? Não tem o curso, os materiais complementares, curso completo, método completo, materiais complementares, e aí nós temos o curso, tá? Então, clica lá, fala com a Natiele, a Nath vai dar a opção para vocês do curso. Nós temos o programa de aceleração, que aí tem um acompanhamento, todo esse passo a passo que eu coloquei aqui para vocês. E nós temos o curso. E aí você que é assistente, você que participou e quer fazer só o curso, porque você ainda não tem uma carteira para gerir, né, chamar de sua, né? Você pode fazer o curso também. Pessoal, ó, nós estamos aqui de braços abertos, esperando por vocês, seja no programa, seja nos nossos cursos.
As inscrições estão abertas, a oportunidade está lançada. São 9 meses para fazer um 2026 o melhor ano, o teu melhor ano em cooperativa. Um ano extraordinário de resultados. E a mudança começa agora, é a partir de amanhã. Obrigada por esse momento, obrigada por essas 3 aulas, por vocês estarem aqui conosco. Espero que a gente se veja em breve. O nosso próximo encontro aí já seja nas próximas semanas, com a mentoria individual de vocês, com a primeira mentoria Raio-X.